Olá, o incendiário tenta posar como bombeiro, comentou o economista Paul Krugman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2008, numa referência ao presidente Donald Trump. Com a queda de 115 pontos percentuais do tarifaço, a nova tarifa sobre importações chinesas, ou a tarifa sobre importações chinesas, caiu de 145% para 30%. Ainda é muito alta. 20 pontos percentuais seriam por causa da droga fentanil, que matou quase 75 mil norte-americanos em 2023. Os Estados Unidos acusam a China de exportar as substâncias necessárias à fabricação da droga desenvolvida pelos cartéis do tráfico no México. 10% é a tarifa mínima que Trump impôs a todas as importações e que a China passou a cobrar sobre as importações dos Estados Unidos com a trégua. A empresa Capital Economics calcula que, depois da trégua, as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses ficam em torno de 40%, enquanto as tarifas da China ficariam em 25%. De 1995 a 2024, a tarifa média aplicada pelos Estados Unidos foi de 1,8%. Em 1º de janeiro estava em 2,2%, agora está em 17,8%. Então, deve haver um impacto inflacionário, uma redução do comércio e do bem-estar, com risco de recessão. E as tarifas proibitivas não foram foram suspensas, não canceladas definitivamente. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 90 dias. A enorme incerteza agravada pela arbitrariedade de Trump e pelo vai-vem de tarifas deve levar a China e outros países a diversificar o comércio e tentar reduzir a dependência do mercado norte-americano. Os dois países se acusam mutuamente de recuar, mas a China só aumentou as tarifas em resposta ao tarifaço de Trump e só baixou as tarifas depois que Trump recuou. Provavelmente o recuo não será suficiente para evitar altas de preços e prateleiras vazias. Mesmo que as remessas da China para Los Angeles, que foram praticamente suspensas, sejam retomadas logo, talvez não haja tempo para evitar o fim dos estoques e as prateleiras vazias. Para o economista Stephen Roach, professor da Universidade de Yale e ex-presidente do Banco de Investimentos Morgan Stanley na Ásia, a trégua dá um tempo em meio a um ciclo de negócios global que se deteriora. Aliás, se deteriorava rapidamente e ainda está com risco de deterioração. Com a incerteza e a volatilidade altas, as empresas adiam decisões de investimento, não contratam e aumentam os riscos de queda na produção das economias dos Estados Unidos e da China, além de danos colaterais para uma economia mundial bastante fragilizada. Agora, pelo menos, há um processo, uma negociação em andamento e não apenas uma troca de acusações, insultos e tarifaços. Os Estados Unidos têm uma série de reclamações sobre subsídios e sobre barreiras não tarifárias que foram levantadas num relatório de março de 2018, que serviu de base para o tarifaço de Trump no primeiro governo. Também lembram que a China não cumpriu as promessas da fase 1 do acordo feito no primeiro governo Donald Trump, promessas que incluíam o aumento das importações chinesas em agricultura e outros setores. Ao contrário de Scott Bessent, o secretário do Tesouro, um gerente de fundos de investimento em Wall Street, centro financeiro de Nova York, o vice-primeiro-ministro chinês Li Feng é um tecnocrata com uma década de experiência na Comissão de Reforma e Desenvolvimento Nacional da China, sucessora da Comissão de Planejamento Estatal da era de Mao Tse-tung, fundador da República Popular da China. Li presidiu a comissão de 2017 a 2023. Antes foi subdiretor. Neste período, a China adotou políticas industriais bem-sucedidas, como o Made in China 2025, que começou em 2015, o Plano de Ação da Internet e o Plano de Inteligência Artificial Nova Geração. Essas políticas tinham entre seus objetivos combater os problemas estruturais da economia chinesa, que são especialmente
o baixo consumo interno, o endividamento e a crise no mercado imobiliário. Mas essas medidas acabaram aumentando o excesso de capacidade instalada da indústria chinesa, que, com o fraco consumo interno, inunda o mercado internacional com produtos baratos, uma das fontes do atrito entre as duas maiores economias do mundo. Li Feng está mais alinhado com os problemas do que com as soluções, observa Stephen Roach. Se houver um acordo sobre fentanil, os Estados Unidos prometem reduzir a tarifa cobrada de produtos chineses em 20 pontos percentuais para 10%, que seria a mesma tarifa imposta às importações dos outros países, mas com as tarifas de 19% impostas às China no primeiro governo Trump, que não foram revogadas, o imposto de importação dos produtos chineses ficaria em torno de 30%. Antes do primeiro governo Trump, eram em média de 3%. Na opinião do ex-presidente do banco Morgan Stanley para a Ásia, o problema da política comercial de Trump é acreditar que a balança comercial possa ser equilibrada por acordos bilaterais. Para Stephen Roach, isso não faz o menor sentido. Foi tentado com o Japão nos anos 1980 e não deu certo. Ignora que o desequilíbrio macroeconômico dos Estados Unidos, um país consumista que poupa pouco, isso obriga os Estados Unidos a tomar empréstimos para financiar os déficits comercial e orçamentário. Esse consumismo faz com que os Estados Unidos tenham déficits comerciais com 101 países do mundo. As políticas de Trump não apontam para uma redução do déficit da dívida pública, que consome a poupança interna e pressionam a balança comercial. O argumento de Trump é que os Estados Unidos são explorados pelo resto do mundo. O déficit comercial seria uma prova disso. Ele não entende que o capital estrangeiro que financia os déficits dos Estados Unidos subsidia as taxas de juros e ainda ajuda a conter a inflação. Diante da tarifa de 145% sobre produtos chineses, uma tarifa de 10% parece baixa, acrescenta Roach, mas, lembrando, de 1995 a 2024, a tarifa média dos Estados Unidos foi de 1,8%. Então, é um dos maiores aumentos de impostos da história do país. Trump afirma e repete que são os estrangeiros que pagam as tarifas. Na verdade, são os consumidores norte-americanos. Na era da pós-verdade, vale tudo, conclui Stephen Roach, inclusive acenar com um acordo comercial com a China que parece muito distante da realidade. A trégua dá um respiro à economia mundial, mas um acordo comercial entre as maiores economias do mundo está distante e é apenas um aspecto da competição estratégica, econômica, política, científica, tecnológica e militar entre os Estados Unidos e a China pela supremacia mundial. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no Threads, no LinkedIn, no Substack e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.